Olá, nesse vídeo vamos concluir nosso processo de construção da tabela verdade. Até agora vimos o que é e para que serve a tabela verdade. Vimos também como definir as combinações de valores verdade para todas as linhas. Vimos como extrair as subfórmulas para a definição das colunas e vimos como atribuir valores verdade para os casos base. Vamos utilizar a fórmula apresentada no último vídeo. Como nós temos duas proporções atômicas distintas, teremos 4 linhas da tabela. Esses são os parênteses postos de acordo com a ordem de precedência, levando em consideração que já existia um par de parênteses antes. As subfórmulas extraídas foram estas e as colunas vão ficar dispostas da maneira como definimos no vídeo anterior. Então, iniciando a tabela verdade, iniciando a construção da tabela verdade. Para simplificar a última coluna, nós atribuímos duas letras gregas para as partes de bimplicação. Então, no final das contas, vamos ter alfa bimplicando em beta. Para iniciar, vamos definir os valores verdadeiros da primeira coluna. Como já vimos, metade verdadeiro e metade falsa. Passando para a segunda coluna, vamos alternar entre verdadeiro e falso. Terceira coluna, não P, nós precisamos olhar para a primeira coluna. A negação dos valores verdadeiros da primeira coluna é exatamente o contrário. Passando para a terceira coluna, vamos observar a coluna Q. Mais uma vez, vamos inverter os valores verdade. Passando para a coluna da implicação, P implica em Q, sabemos que o único valor falso para a implicação é quando temos verdadeiro implicando em falso. Os demais valores são verdadeiros. Mas alguém pode perguntar, e se tivéssemos colocado a coluna Q antes da coluna P, haveria diferença? Sim. Neste caso, o valor falso da implicação estará localizado na terceira linha, porque o P é que está implicando o Q. Então, a gente tem que levar em consideração o valor verdade verdadeiro implicando no falso, e não o falso no verdadeiro. Continuando, o único exemplo em que a implicação é falsa é quando o verdadeiro implica em falso. Nos outros casos, ela é verdadeira. Nessa bimplicação, nós temos uma coisa interessante. É o Q bimplicando no não Q. Sabemos que a bimplicação é verdadeira quando os dois lados são iguais. Mas isso nunca vai ocorrer nesse caso, porque um lado é a negação do outro. Então vai ser tudo falso. Já nesta disjunção, nós temos a disjunção de não P com a bimplicação resolvida agora. Como a bimplicação é sempre falsa, então o valor verdade dessa fórmula vai ser equivalente ao valor verdade de não P. Então ela vai ser falsa nas duas primeiras linhas e verdadeiro nas duas últimas. Passando para a última coluna, nós vamos observar apenas as colunas P implica em Q e a coluna não P ou Q implica em não Q, que são o alfa e o beta. Sabemos que a bimplicação ela é verdadeira quando os dois valores forem iguais e a bimplicação é falsa quando os dois valores verdade forem diferentes. É isso.